Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Em resposta às manifestações nas ruas, o Senado decidiu tornar a corrupção um crime hediondo. O projeto, que segue agora para a Câmara dos Deputados, aumenta as penas e a possibilidade de prisão para quem desvia dinheiro público. O deputado Nathan Donadon foi preso nesta sexta-feira em Brasília, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de cadeia pelo desvio de 58 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. A corrupção no Brasil consome muito mais, de 50 a 80 bilhões de reais por ano, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo. Dinheiro que poderia ser usado para construir escolas, hospitais, estradas. O Brasil ainda é, infelizmente, um país extremamente corrupto, né? Como prova o índice de percepção da corrupção. É sempre difícil se quantificar a corrupção, mas o índice de percepção nos dá uma comparação, digamos, internacional. Desde que esse índice começou a ser calculado em 1995, nós sempre tivemos uma média abaixo de 4. O projeto aprovado no Senado torna hediondo o crime de corrupção. Os condenados não teriam mais direito à anistia ou pagamento de fiança. O regime inicial do cumprimento de pena, quando condenado, o infrator, ele é inicialmente fechado, obrigatoriamente, para que ele tenha, por exemplo, uma progressão de regime, ele vai ter que cumprir uma quantidade de pena maior, pelo menos 2/5 da pena ele vai ter que cumprir para poder ser beneficiado por uma progressão. É possível a prisão temporária, portanto, existem alguns instrumentos processuais que, em sendo aprovado na Câmara dos Deputados, é possível que sejam aplicados. Corrupto é quem oferece ou promete vantagem a servidor público. Hoje a pena vai de 2 a 12 anos de prisão mais multa. Pelo projeto, a punição mínima seria mais severa, de 4 anos. O mesmo vale para quem recebe a propina e para quem comete o crime de peculato, quando o funcionário embolsa dinheiro ou qualquer bem público. Os agentes públicos são mais impunes do que qualquer outro brasileiro. Por essa razão, o projeto é um avanço significativo. O projeto endurece a punição para outros 2 crimes. A concussão é quando o servidor exige vantagem indevida em função do cargo. E o excesso de exação é quando ele cobra tributo ou contribuição indevida. Nos 2 casos, a pena mínima sobe para 4 anos e pode chegar a 8 anos de reclusão. Essa, na verdade, é a filosofia da lei dos crimes hediondos. É impor e dizer para a sociedade que existe um rol de crimes que se considera mais grave, que tem bens jurídicos que são ofendidos e que isso não pode ser aceito, não pode ser admitido. Uma emenda de plenário prevê que o corruptor da iniciativa privada também pode ser punido. Nós buscamos introduzir na matéria que aquele que patrocina a corrupção, transforma o sujeito em corrupto, ele é tão corrupto como o que foi objeto do seu aliciamento. Mas este advogado criminalista alerta: a mudança na lei não vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Sempre que o legislador pretendeu resolver o problema da criminalidade com o endurecimento da legislação penal, trabalhou em vão. Os resultados nunca foram aqueles esperados. O Congresso analisa outros 150 projetos para tentar barrar o desvio de dinheiro público. A Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção prepara uma lista de 15 propostas consideradas prioritárias. E a ideia é votá-las ainda no mês de julho. Eu espero que, além desse projeto, que nós agora possamos aprovar outros. Eu sei que há uma disposição das casas de priorizar, pelo menos assim, alguns de mais relevância desse estoque que ainda está por ser aprovado. E aí sim, eu acho que nós vamos ter mais armas para enfrentar a corrupção. Se você melhora o sistema político, se você melhora o sistema eleitoral, você tira essas pessoas do poder sem precisar prendê-las. A existência da lei já inibe, certamente desestimula a corrupção na administração pública. Nós não estamos dizendo que acaba, mas certamente aqueles que praticam a corrupção terão que contar até 10
antes de praticá-la. Este projeto não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas é um instrumento importante para que nós possamos diminuir os índices absurdos de corrupção que nos envergonha aqui e fora do território nacional. Uma emenda do senador José Sarney no projeto que trata da corrupção inclui o homicídio simples como crime hediondo. Isso aumenta o rigor da lei para todo tipo de assassinato e não apenas para o homicídio qualificado, como ocorre atualmente. Na próxima semana, o Senado continua a votação de matérias consideradas prioritárias desde que os cidadãos começaram a protestar nas ruas do país. O presidente Renan Calheiros chegou a receber manifestantes para tratar da pauta de alguns projetos. A manifestação dos estudantes em frente ao Congresso Nacional pedia melhorias para a educação. Eles se reuniram com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e tiveram a garantia da votação de 2 projetos. O Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para o setor, e o projeto que institui o passe livre para todos os estudantes no transporte público. Os recursos viriam dos royalties e da participação especial que a União recebe pelo petróleo explorado a partir de dezembro de 2012. As 2 matérias tramitam em regime de urgência. Os senadores também decidiram votar propostas de emendas constitucionais que atendem às reivindicações dos manifestantes. Na terça-feira, vai a plenário a PEC que exige ficha limpa das pessoas nomeadas pelo governo em cargos comissionados e de confiança. As nomeações vão ter que seguir os mesmos critérios já utilizados nas eleições. Os senadores vão definir ainda o calendário de votações para outras propostas de emendas prioritárias. A PEC que estabelece a carreira de Estado para os médicos, com dedicação exclusiva ao SUS, a que institui o serviço civil obrigatório para os médicos formados em universidades públicas ou que tenham utilizado financiamento público durante os estudos, e as propostas que prevêem a demissão para juízes e promotores condenados por corrupção. Atualmente, a punição mais grave é a aposentadoria compulsória. O Senado está dando uma resposta à sociedade, até porque nós somos representantes do povo. Se o povo cobra determinadas posições, nós temos que estar em sintonia com essa questão. Então, nós vamos votar essas matérias, são matérias importantes. É claro que algumas delas têm impacto financeiro no governo, isso tem que ser discutido, isso tem que ser conversado, mas elas estão pautadas na ordem do dia para o debate e esse debate será feito. As manifestações populares por todo o Brasil foram o principal tema dos discursos na sessão plenária de hoje. O senador Aloysio Nunes destacou o baixo desempenho da economia brasileira, que, segundo ele, pode ter contribuído para as manifestações populares contra os gastos com a Copa do Mundo e a má qualidade de serviços como saúde, educação e transporte coletivo. Ele criticou a realização de um plebiscito sobre a reforma política e fez um apelo aos presidentes da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros, para que deem seguimento a projetos sobre o tema que já estão em tramitação no Congresso. Não adianta ficarmos aí nos agitando nesse frenesi legislativo, vota isso, vota aquilo, plebiscito, referendo. Não, medidas simples ao alcance das nossas mãos, que poderiam, em grande parte, melhorar o nosso sistema político. O senador Cristóvão Buarque leu um discurso de 2005 para mostrar que o Brasil avança lentamente nos temas que hoje são alvo dos protestos nas ruas. Se nós tivéssemos feito um movimento pela mudança, não tinha gente precisando ir para a rua. Nós poderíamos ter tido a iniciativa de fazer tudo isso. O senador Pedro Simon defendeu as manifestações pacíficas. Os jovens vieram aqui, vieram no gabinete da presidência, conversaram com os senhores senadores, deram a carta daquilo que eles querem e disseram com todas as letras: não tem violência nas nossas manifestações, não tem radicalização, nós não teremos nada. Nós queremos debater é o Brasil e o seu futuro. E isso eu espero que continue. O senador Assir Gurgax parabenizou a Câmara dos Deputados pela aprovação da proposta que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação. Ele defendeu a federalização do ensino básico, a melhor capacitação dos professores e a educação em período integral. Que o aluno que aprende aqui em Brasília tenha o mesmo ensino lá em Ji-Paraná, lá em Pimenteiras, lá em Roraima, lá no Paraná, que o ensino seja aplicado da mesma forma,
para que nós possamos fazer com que toda a sociedade, todos os nossos jovens e alunos tenham uma ascensão por igual em todo o nosso país. A definição do que é exatamente rural foi o tema de audiência pública nesta sexta-feira na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Para os pesquisadores que participaram do debate, o conceito usado atualmente no Brasil está ultrapassado. Hoje, de acordo com o IBGE, 18% da população brasileira vive em áreas rurais, número abaixo do previsto pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, 36%. Segundo os participantes da audiência pública, isso acontece porque no Brasil ainda se tem a ideia de que rural é apenas o que não é urbano e está necessariamente ligado à produção agrícola. Eles defendem que esse conceito precisa ser revisto para orientar melhor as políticas públicas voltadas para a população dessas áreas. Não precisa rever, por exemplo, as técnicas censitárias. O que precisa é rever como se deve apresentar o resultado do censo, de forma a permitir dar ao rural o seu peso real, o seu peso mais verdadeiro, porque é no rural que está a diversidade da sociedade brasileira. A agenda do desenvolvimento rural não é apenas a extensão dos serviços e dos direitos que a gente tem para o meio urbano, né? É a qualificação, né? É a construção de uma agenda que dialoga com as especificidades das populações que ali vivem, dos seus valores, do seu modo de vida. Para os convidados da audiência, é necessário acabar com a visão de que o meio rural é atrasado e onde necessariamente tudo falta. Nós estamos ainda, em relação a essa discussão, dando os primeiros passos, né? Em termos de um reconhecimento de um rural, que é um lugar onde há vida, onde há demandas, né? Os pesquisadores também defenderam que um novo conceito é importante para formular políticas de desenvolvimento do Brasil por meio das áreas rurais e, assim, aproveitar janelas de oportunidade como a produção de alimentos e de energia renovável. Se a gente não romper com certas visões que predominaram no século XX e não construir visões diferentes, né? A gente vai, inclusive, perder oportunidades evidentes para fazer do país uma nação bastante interessante. Nossa expectativa é que essa tipologia e o debate de hoje aqui na Comissão da Agricultura possam aproximar mais os pesquisadores, os formuladores de políticas públicas do governo, bem como os políticos e o Congresso Nacional da realidade do campo. Pois o que vemos hoje é um distanciamento muito grande, onde apenas 11% dos produtores rurais se beneficiam das políticas agrícolas e têm acesso às novas tecnologias. A comissão de juristas que discute a reforma da lei de arbitragem e mediação, criada para resolver conflitos, deve entregar um anteprojeto aos senadores em outubro. Hoje, os juristas criticaram o surgimento de iniciativas paralelas para a criação do marco regulatório. Os juristas estão preocupados com o surgimento de outras iniciativas para regulamentar a mediação e a arbitragem fora do colegiado. Eles citaram a criação de um grupo do Executivo em maio para discutir o marco legal. Destacaram ainda a aprovação de um projeto pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na semana passada. O texto original é de 1998 e foi aprovado pelo Senado em 2006. De volta à Câmara, aguarda votação em plenário. A proposta regulamenta a mediação, mas não trata da arbitragem. A mediação é utilizada para tentar um consenso de conflitos na esfera civil. Se não houver acordo, as partes recorrem à arbitragem. Surpreendentemente, agora que a nossa comissão está montada, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto velho, antiquado, serve para bem pouca coisa, mas nos atrapalha muito. Acho que convém um movimento junto ao presidente, que é quem faz a pauta, para conversarmos sobre o que estamos discutindo aqui e o que foi aprovado
na CCJ da Câmara. Para tentar impedir a divisão de esforços, o presidente da comissão, ministro Luiz Felipe Salomão, se comprometeu a pedir aos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros, para suspender a tramitação do projeto até a conclusão dos trabalhos do grupo. O melhor aqui é somarmos esforços, porque se formos efetivamente entrar em um processo de competição, quem perde é a sociedade brasileira e os dois projetos. Então, caminhamos cada um com a sua ideia, com o seu projeto, e ali na frente nós tentaremos a convergência dos pontos principais para que o parlamento depois possa, na sua missão, trabalhar em cima do que é melhor para os interesses do país. O samba de Alex Souza, reportagem sobre o legislativo do país. Uma entrevista com o escritor Davi Gonçalves e o segundo episódio da série Brasil no Olhar dos Viajantes. Veja agora algumas das estreias da TV Senado neste fim de semana. A imagem do Brasil perante o mundo e entre os próprios brasileiros pode ter sua origem nos relatos de estrangeiros que vieram para o país séculos atrás. Essas e outras questões estão no segundo episódio da série Brasil no Olhar dos Viajantes. O programa traz documentos de época, imagens raras e depoimentos de pesquisadores que se dedicaram a investigar a relação entre a literatura de viagem e a consolidação da nossa identidade. No Leituras, o escritor Davi Gonçalves fala da função social da literatura. Para ele, quem escreve deve refletir e denunciar o quadro social do país, além de, é claro, contar uma boa história. Em cerimônia no dia 23 de maio, o Senado devolve simbolicamente o mandato de Luiz Carlos Prestes. Na Câmara, deputados discutem o bullying nas escolas. Veja também a aprovação de projeto na Assembleia do Rio de Janeiro que exige autovistoria periódica em edifícios para prevenir incêndios e desabamentos. E o Museu Floriano Peixoto com a história de Alagoas. E o Espaço Cultural traz o cantor e compositor brasiliense Alex Souza, que lança o segundo disco autoral, Capricha na Pimenta. Ele se apresenta acompanhado de Márcio Marinho, Dudu Sete Cordas e Tiago Viegas. Capricha na pimenta, o que vai melhorar o sabor. Já sabia que ardia, mas nem desconfia que é fogo de amor. Tô procurando tempero que tenha um cheirinho. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.